Hoje eu vou apresentar para vocês o restante que falta da parte de materiais lá. A gente vai fazer um exercício junto aí de um certificado de um tubo. A gente vai fazer a verificação especificação de um tubo. E eu queria mostrar para vocês também uns vídeos aí de PIG instrumentado, para vocês verem. Não sei se vocês já tiveram contato com isso. É uma tecnologia muito legal que o pessoal usa para fazer inspeção e tubulação. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas primeiro vamos voltar lá e eu vou mostrar para vocês o que ficou faltando da aula. A gente parou aqui nesse slide, né? Pessoal, uma coisa que não pode ser confundido é na hora que o pessoal faz a especificação do material, né, de um tubo que vai ser usado numa tubulação, o pessoal muitas vezes coloca a especificação e o pessoal confunde com a norma dimensional. A norma dimensional só dá as dimensões do tubo. A especificação do material é de acordo com uma norma STM, tá? Ou uma norma SFA, que nada mais é do que a própria norma STM dentro do código ASME, tá? Então você vai ter lá a mesma norma, naquela versão específica, a STM, que ela é colocada dentro do ASME. Ao invés de ela chamar STM, ela chama SFA. Mas basicamente é a mesma norma, a STM, tá? Então você vai ter aí, ó, para o aço carbono, um ASTM A53, tá? Um ASTM A106, um ASTM A120, tá? Então, não confundir a especificação com a norma dimensional. Caso de tubo, a especificação mais comum, né, é ASTM A53, ASTM A106. O pessoal chama de tubo preto, tá? Por quê? É um tubo que está bruto, né? E o ASTM A120, ASTM A53 e A106, tubo preto. E a ASTM A120 é o tubo preto ou galvanizado. Aço inoxidável, por exemplo, o tubo A312, que tem solda longitudinal. Foi aquele que eu mostrei para vocês, que parte a partir de uma chapa, tem aquela máquina, faz a conformação, e tem uma solda longitudinal, que pode ser feita por flat welding ou por TIG. Aqui tem um exemplo, ó. A STM A106, grau A, né? Tem um carbono um pouquinho mais baixo, grau B tem um pouquinho mais de carbono, grau C tem um pouquinho mais de carbono, teor de manganês também é bem próximo, tá? Silício, ó. Limite de ruptura, na verdade é limite de resistência, tá? 34, 41, 48 e o escoamento 20, 24, 27, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar esse negócio de ruptura aqui. Pessoal, geralmente quando o pessoal faz ensaio de concreto tem que ser feito o ensaio até ele romper. Por isso que é uma ruptura no concreto, tá? No caso do aço, especificamente, não é a ruptura, é a resistência, porque a resistência acontece primeiro, antes da ruptura, e é maior do que a ruptura. Então, quando vocês verem, não sei se tem algum engenheiro civil aqui no curso, um de vocês é engenheiro civil, técnico de edificações, mas é comum o pessoal dessa área civil escrever ruptura. No concreto é verdade, ele rompe no maior resistência, né? Agora o aço não. O aço ele passa do limite de resistência máximo, depois ele vai para a ruptura. Então, geralmente quando a gente fala de aço, isso aqui é limite de resistência. Mas na norma lá a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver que lá está escrito tensile strength. Vamos lá. Então tem, ó, quanto maior o teor de carbono, ó, maior a resistência do material. Tanto a resistência como o escoamento vai aumentando proporcionalmente ao teor do carbono, tá? Então quando a gente fala de grau A, grau B e grau C, o que muda é a resistência do material. E aí, a gente tem a norma dimensional, tá? A norma dimensional, tá? Ó, é uma norma ANSI B36.10, por exemplo, que ela vai especificar as dimensões, tá? São os diâmetros comerciais dos tubos de aço. Aço carbono, baixa liga, 3610. Inox, por exemplo, B36.19. São os aços inoxidáveis. Todos os tubos são designados por um número chamado de diâmetro nominal, IPS, Iron Pipe Size, ou bitolão nominal. Em algumas normas também você vai ver isso como NPS, Nominal Pipe Size. Até 12 polegadas de diâmetro nominal não corresponde a nenhuma dimensão física do tubo. A partir de 14, o diâmetro nominal coincide com o diâmetro externo do tubo.
Então, a BNT adotou a ANSI B36. Então, vai ter 36.10, 19, todas 36. Expressando a poligada do diâmetro nominal, usando o número como designação. Então, você não vai ver. Na norma BNT, ele chama o tubo, por exemplo, NPS 16, ele chama de 16, mas não fala que aquilo é polegada, ele só considera aquele número, tá? Mas aí você faz a conversão, você descobre que é um tubo de 16 polegadas. Vamos lá, outra coisa aqui, ó. Todo mundo já viu, mas pouca gente sabe o que significa o schedule. O schedule significa, por exemplo, vocês verem lá, schedule 40, 80, 120, todo mundo já viu isso, né? O que é o schedule? O 120, que é a série aqui, ou o schedule, né? É 1000 vezes a pressão dividida pela tensão admissível do material, em PSI também. A pressão interna de trabalho, 1000 vezes a pressão interna de trabalho, dividido pela tensão admissível do material. Sendo que a tensão admissível do material aqui, ele considera 25% da pressão máxima admissível do tubo. 25%, no máximo, você pode usar. Então, o que acontece? Para cada diâmetro nominal, o diâmetro externo é sempre constante. Então, você vai ter um tubo, por exemplo, diâmetro externo 1,315 polegadas, e você vai ter série 40, uma espessura de parede de 0,133. Opa, deixa eu pegar outra ferramenta aqui. Peraí. Ó, série 40, tá? O diâmetro interno de 1,0499 e um diâmetro externo de 1,315, tá? Aí você vai ter aqui, ó, então, o diâmetro externo menos duas vezes a espessura de parede, você tem um diâmetro interno. Então, série 40, a parede é mais fina. Série 80, a parede é um pouquinho mais grossa. Série 160, a parede é um pouquinho mais grossa. O que acontece? À medida que se aumenta a resistência do material, a pressão que ele pode resistir, a espessura aumenta e o diâmetro interno diminui. Então, a capacidade de transporte do tubo vai diminuindo. Você aumenta a pressão, mas a área da seção transversal que poderia transportar o fluido é diminuída. Então, isso aí é só para vocês saberem. Porque muitas vezes você vê aí schedule tal, schedule de 40, 60, 80, e você não sabe o que é. Então, é isso, ó. É 1000 vezes a pressão dividido pela tensão admissível do material. Vou mostrar para vocês aqui como se fosse um certificado, tá? Que você recebeu. Você então acabou de receber um material lá na sua fábrica. Aqui está os dados do pedido de compra, tá? Um resumo só. Então, o material a 106 grau B, diâmetro nominal 2 polegadas e meia, queda de 40. Comprimento total 534 metros. O comprimento de cada tubo não foi especificado. Aqui nós temos os resultados do certificado da inspeção visual e dimensional do tubo, tá? Vamos lá. Essa é a composição química que foi informada no certificado. Nós vamos confrontar com a norma, ver se está aprovado ou não. O limite de escoamento do material é escoamento, não é escoramento não, que eu escrevi errado, escoamento, tá? 263 MPa, resistência 435 MPa, o alongamento de 50%, longitudinal e transversal 18. O ensaio de achatamento do tubo foi aprovado. O ensaio da tração da seção total do tubo, então não foi tirado corpo de prova seção reduzida, foi feito no tubo com 2 polegadas e meio para fazer o ensaio. Foram inspecionados 54 tubos. A espessura encontrada variou de 4,8 a 5 milímetros, tá? O diâmetro externo de 72,8 a 73,6. Comprimento dos tubos. Foram encontrados 50 tubos com comprimento entre 5.800 e 6.650 milímetros e 4 tubos curtos com 3.850 a 4.950. Na inspeção visual, não foram encontradas continuidades. A marcação dos tubos, né? 200 milímetros da extremidade está marcado tubo Brás, a 106 grau B, NH, corrida 6548, 12 polegadas e meia, esquerda de 40. Isso aqui é o que está no tubo, tá? Então agora nós vamos olhar a norma e ver o que a norma especifica para cada uma dessas coisas, tá? Então aqui está a norma ASTM A106. Como eu disse antes, é a norma
a STM, tá? Já atualizou aí para vocês? Não, atualizou agora. Ó, é a norma STM, tá? Da revisão de 2008, que é adotada pelo ASME como norma de material. Então, ao invés dela chamar a STM, ao invés dela chamar a STM A106, ela se chama SA106. O S aqui no ASME é de Specification. Então, se vocês olharem aqui, ó, do lado aqui, ó, esse é o ASME 2 parte A, tomo 1, ó, tem todos os materiais aqui, ó. Aqui vai até o 450, esse é o tomo 1, são 2 livros. E aí o restante continua no tomo 2. A 106, a 20, 29, 31, 36, 47, tá? 312 também de tubo de inox está aqui, tá? Todas as normas que usam para fabricação de vasos de pressão e tubulação estão aqui, tá? Ó, essa aqui é a STM 106, tá? Aqui tem o escopo dela, que é a especificação que cobre tubo de aço carbono sem costura, nominal pipe size de 1/8 até 48 e de acordo com a B36.10. Então, é um tubo para trabalho em alta temperatura, tá? Esse tubo STMA 106. Ele é muito usado para transporte de vapor, né, tubulações, mas você pode usar ele em temperatura mais baixa também. O pessoal usa bastante. Ele é fácil de ser encontrado no mercado, tá, pessoal? Composição química de acordo com a tabela 1 e outras especificações aqui, ó, tá? Ó, a tolerância do diâmetro externo, tolerância do diâmetro interno, o comprimento, tá? Aí vai, tá? Vamos pegar aqui item por item, tá? Ele vai explicando aqui, ó, o ensaio que tem, esse lá que foi feito, o ensaio de achatamento, tal, e aí vai. Vamos pegar as tabelas aqui. Começar pela tabela 1. Vamos conferir se a composição química está de acordo com o especificado, tá? Do nosso material lá. Então aqui está falando que é o material A106 grau B, tá? Ó, A106 grau B. Então nós vamos lá no certificado, grau B, ó, carbono 0,30, máximo, manganês 0,29 é 1,06, fósforo máximo 0,35, enxofre máximo 0,35, silício mínimo 0,10, o cromo máximo 0,40, cobre máximo 0,40, molibdênio 0,15. Geralmente, pessoal, valores simples aqui são máximos. Quando não especifica faixa, os valores simples são máximos, a não ser que tiver, como no caso do silício, tá? O silício é mínimo 0,10, mas geralmente o valor simples é máximo, tá? Uma coisa aqui, ó, para cada redução de 0,1 do carbono abaixo do especificado, um acréscimo de 0,16 do manganês acima do máximo especificado pode ser permitido, até o máximo de 1,35, tá? Então quer dizer o quê? Se você tiver um carbono, vamos supor, de 0,25 aqui, você pode acrescentar mais 0,06 acima dos 1,35, tá? Isso quer dizer essa nota A aqui. E a nota B está dizendo que o cromo, o cobre, o níquel e o vanádio, esses 5 elementos combinados, ó, cromo, cobre, molibdênio, níquel e vanádio. Tá, esses 5 elementos, cobre, cromo, molibdênio, níquel e vanádio. Esses 5 elementos combinados não podem exceder 1%. Por quê, pessoal? Isso aumenta muito a temperabilidade do material e prejudica a soldabilidade. O material bom para soldar é aquele que tem carbono equivalente baixo. Se você aumenta muito o teor de elemento de liga, seu carbono equivalente aumenta muito, a soldabilidade começa a ficar prejudicada. Então vamos lá. Vou pegar aqui um por um agora os nossos elementos de liga. Começar do carbono, então máximo 0,5, né? Vamos lá no nosso certificado, ó, 0,28, aprovado. Ó, manganês 1,18. Então, manganês, opa, ó, 1,18. Tá? Então, nossa faixa aí iria até 1,06. Só que o nosso manganês aqui tá, o máximo é 0,30 e nós estamos com 0,28. Então isso aqui dá uma faixa para nós de mais 0,12, 0,012.
né? Então, ó, 0,6. Então, eu tenho cada 0,01 de carbono me dá mais 0,06 de manganês, até o máximo de 1,35. Então, como eu tenho 2 pontos a menos aqui, eu aumento aqui 0,12, né? Que é 2 vezes 0,06. 1,06 mais 0,12 e 1,18. Opa, passou então. O silício mínimo é 0,10, eu tenho 0,10. O enxofre máximo 0,35. O meu aqui está com 0,3. Passou. Enxofre máximo 0,35 também. O meu está com 0,01. Passou. Cromo 0,1. Máximo 0,40. Passou. Molibdênio 0,1. Máximo 0,15. Passou. Cobre 0,3. Máximo 0,40. Passou. Ó, vanádio 0,05. Máximo especificado 0,08. Passou. Beleza. Só que agora eu tenho que somar esses 5 aqui. Ó, cobre, botando lá. Ó, cromo, cobre, molibdênio, níquel e vanádio. Então tem que somar eles, não pode dar mais que 1%. Vou voltar lá. Fazer a continha aqui. Tá, ó. 0,1 mais 0,4, 0,5 mais 0,1, 0,6, certo? Mais 0,3, 0,9 mais 0,05, 0,95. Então não deu 1%. Deu quase. Faltaram 5 centésimos, mas está dentro do especificado. Ó. O especificado é 1%. A minha soma deu 0,95. 0,5, 0,6, 0,9, 0,95. Então está dentro do especificado. Tá, pessoal? Continuando aqui. Ensaios mecânicos. Limite de escoamento 263. Quanto que é o meu especificado? Grau B. Limite de resistência 415. Limite de escoamento. Aqui está em PSI e aqui está em MPa, que é a unidade que está lá no meu certificado. Então, meu mínimo de escoamento é 240 e meu mínimo de resistência é 415. Voltando lá, 263, 435. Passou. Tá, agora, alongamento longitudinal 50% e o transversal 18%. Ó, alongamento, ó, o longitudinal, o grau B é 30 mínimo e o transversal 16,5. Meu material apresentou 50, 16. Então, ensaio de tração aprovado. Agora vamos ver aqui o que ele pede em termos de amostragem. Para análise de produto, ensaio de tração, o lote é o número de comprimentos do mesmo tamanho. Então precisa fazer uma inspeção de cada 400 comprimentos, ou cada fração deles, tá? De cada tamanho, de 150 e para 150 e acima. O ensaio de dobramento também aqui, só ensaio de achatamento. Então o ensaio de tração da seção 10 vai ser determinado por um comprimento de um tubo de cada lote. Então já foi feito, certo? Então, para isso tem, tá? Ó, a marcação do produto. Em adição à marcação prescrita na especificação do A530, ó, a marcação deve incluir o número de corrida, a informação da tabela 4, o número S, se existir algum requisito suplementar adicional, e tá, em 1% do tubo. Ó, tá marcado nome do fabricante, a 200 mm da extremidade, a 106 grau B, NH, corrida 6548, 2,5 escada de 40. Então, a identificação foi feita corretamente. Então, vamos verificar agora a especificação de espessura e diâmetro, tá? E os comprimentos também. Ó, vamos lá. Dimensão, massa e variações permitidas, tá? Na massa, ó, não deve ter mais do que 10% e menos que 3,5%. Eu nunca vi tubo com peso abaixo do especificado, porque o cara vende por quilo. Então ele sempre faz mais grosso um pouquinho, para ele vender um pouquinho mais caro, vender mais aço. Então vocês nunca vão achar tubo aí, pelo menos nesses 39 anos eu nunca achei
A não ser que o cara comprou um tubo querendo aproveitar o que ele tinha de a mais para poder enquadrar ele numa classe para poder atender um determinado projeto, tá? Mas quando você compra ele certinho, ele já vem um pouquinho a mais. Você sempre vai achar ele acima do preço, tá? O diâmetro, pessoal, a não ser se fornecido pelo tubo fino, no parágrafo 11.2 da especificação A530, que é tubo de parede fina, a espessura do diâmetro deve estar abaixo. Exceto para tubo comprado com... Tô aqui, tá? Ó, exceto para tubo comprado com a tolerância e externa e interna. A tolerância está de acordo com a tabela 3. Então, ó, para tubos com espessura acima de 250, que é o nosso caso, e acima de 10 também não é o nosso caso, tá? Então, nós temos que olhar a tabela 3, tá? Espessura. A espessura nominal, em qualquer ponto, não pode ser mais do que 12,5% abaixo da espessura especificada. Então, nós temos que ver quanto que é especificado para esse tubo. Os comprimentos, tá, pessoal? Os comprimentos devem estar de acordo com a seguinte prática regular. Os comprimentos requeridos devem ser especificados no pedido e nenhum comprimento é permitido abaixo do especificado. Se não for definido comprimentos, o comprimento do tubo deve estar entre 4,8 e 6,7 metros, com 5% de curtos, né? Então, de 12 a 16, 3,7 a 4,8. Então, foram encontrados em 50 tubos com 5.800 a 6.650 e 4 tubos de 3.850 a 4.950. Então, nós temos aqui, tá, ó, 4,8 a 6,7. Então, esses atenderam, né? Eu tenho de 4,8, 5.800 a 6.650. Então, tá dentro. 4 tubos com 3.850 a 4.950. Então, eu tenho aqui, ó, são 54 tubos, tá? 50, 4 em 50, dá aí 8%, né, pessoal? Então, lá fala que o máximo é 5%, de 3,7 a 4,8. Então, ó, só que tem um aqui um pouquinho maior, né? Então, ó, 5%, ó, ou em dobro, se você tiver um comprimento mínimo de 6,7. 5%, 4,8, então, de qualquer maneira não atende. Então, nós temos aí 5% e nós estamos achando 8%. Um pouquinho mais, né? Vamos fazer a conta direitinho aqui. Dá 7,40%, né? Aqui 4% dá 7,40. Então é mais do que 5, né? A norma fala lá em 5%. Então, os curtos não atendem a especificação. Agora vamos verificar a espessura e o diâmetro. Tabela 3. Então, pegando a tabela 3 aqui, o nosso diâmetro nominal especificado é 2,5. Então, de 2,5, o especificado é, ó, de 1,5 a 4, né? Ó, para cima, aliás, pode ter até 0,8 e para baixo também 0,8. Então, nosso especificado é 2,5. 12,5, esquerda de 40, ó. A espessura, ó, é 5,16 especificado, ó. 5,16, ó, tá aqui. 5,16. E o meu diâmetro é 73 especificado. 73. A espessura de parede 5,16, que é da esquerda de 40, que é o padrão. Vamos voltar lá. Então eu tenho espessura 4,8 a 5 e o diâmetro 72 a 73. Então, minha tabela fala aqui mais ou menos 0,8. Então, eu poderia ter aqui de 72,2 a 73,8. Então, todos os meus diâmetros encontrados estão dentro do especificado. Agora vamos lá para o caso do espessura. Ó, não pode ser menor do que 12,5% do especificado. Então, meu especificado é 5
4.16, certo? 875. Não posso ter menos de 4.515, que é dos 12,5% do 5.16. 4.515, 12,5%. Então a gente tem aqui 4.8 a 5. Então tá tudo dentro especificado. O que a gente achou fora, pessoal? Só esses curtos, né? O restante está tudo dentro especificado. Não tenho nenhum requisito suplementar, não foi pedido nenhum ensaio. Então a marcação NH também está certa. Se vocês virem quando eu passei aqui a norma, ó, na tabela 4, ó, tabela 4, ó, não foi pedido ensaio não destrutivo e não foi pedido ensaio hidrostático, tá? Não foi pedido nem ensaio hidrostático e nem ensaio não destrutivo. Então a designação da marcação NH tá certo. Se tivesse pedido o teste hidrostático, teria que ter escrito que foi feito teste de pressão. Se fosse pedido ensaio não destrutivo, tinha que ter escrito NDE. E se tivesse pedido os dois, tinha que ter escrito o teste de pressão e o ensaio não destrutivo na marcação. Mas no caso não foi pedido nenhum dos dois. Então, desse tubo aqui, a única coisa que a gente encontrou fora foi os curtos, né? Foram os curtos. Nesse caso, a gente simplesmente pegaria esses tubos que estão mais curtos, colocaria uma etiqueta vermelha, abriria o relatório de não conformidade e devolve esses curtos. Ou se a engenharia tiver uma disposição em contrário, vamos supor que já vai ter na obra que cortar o tubo. Em alguma situação vai ter que cortar o tubo. E vai ter utilidade, esses tubos mais curtos geralmente tem, a engenharia fala que pode deixar lá que esses tubos vão ser utilizados. Mas nossa obrigação é relatar, né? Que foram encontrados tubos com comprimento abaixo do especificado, conforme o item, vou voltar lá na norma, C7.1.3 da norma STM A106. Tá? A gente coloca na RNC. Encontrado 7,4% do lote com comprimentos em desacordo com o item 17.1.3 da norma A106 ou da SA 106. Bom, pessoal, então é isso aí. Então, parte de material, verificação que a gente comumente faz é isso. Uma coisa que eu preciso falar com vocês também aqui, tem várias maneiras de fazer montagem de tubulação, mas geralmente quando a gente faz essa montagem por solda, é a parte mais complicada, né, pessoal? Porque no caso de solda, a responsabilidade do inspetor e do fiscal também fica relacionada a ficar também relacionada à verificação se o procedimento de soldagem atende, né? Se o consumível de soldagem está sendo feito o armazenamento de maneira correta, né? Se o soldador está usando os parâmetros de soldagem de maneira correta. Geralmente, se tiver um inspetor de soldagem acompanhando a soldagem, quem tiver na fiscalização não precisa se preocupar com isso, né? Porque é responsabilidade do inspetor de solda estar fazendo essas verificações. Se o procedimento de soldagem adequado está sendo utilizado, se o pessoal qualificado está sendo utilizado. Uma coisa que é muito comum também é durante a produção, a gente tem que fazer ensaio não destrutivo. A responsabilidade de verificar se o ensaio não destrutivo está sendo feito de maneira correta, verificando se o pessoal que está envolvido na inspeção é certificado para poder fazer aquele tipo de inspeção, se a quantidade requerida está sendo feita e depois, quando o resultado volta, verificar se está atendendo os requisitos. Isso é a responsabilidade do inspetor de soldagem. Algumas atribuições das que eu falei é do inspetor de soldagem nível 1 e outras do inspetor de soldagem nível 2. Então é isso. Tá? Uma coisa interessante e que é uma inovação que aconteceu nos últimos anos aí na área de tubulação, o pessoal usa bastante, é o PIG, tá? Que é o Pipe Inspection Gauge. Tá? O que é? É um equipamento que você coloca dentro da tubulação e ele faz a limpeza, né? Ele é utilizado tanto para limpeza quanto para inspeção do tubo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, isso aqui entrou um PIG no tubo, ó. E o PIG, quando chegou lá no final, para ser tirado,
ou a quantidade de sujeira que tinha dentro da tubulação. Aqui não fala que tipo de tubulação que é, mas acontece, tá? Por quê? Vamos supor, no caso do próprio petróleo, ele tem misturado nele material mineral no meio do petróleo. E às vezes esse mineral é mais pesado que o óleo. E ao longo do tempo, ele, por diferença de densidade, ele vai para o fundo e deposita no fundo. Não é comum. Só que isso daí diminui o fluxo. Se você deixar ele ficar muito lá, ele pode diminuir o fluxo de óleo que você consegue transportar. Em algumas operações isso é crítico, tá? O sistema de recebimento do óleo e tudo mais, às vezes está preparado com um processo de filtragem, separação, para receber esse material com esse material mineral sedimentado. Mas às vezes a capacidade do duto vai ser diminuída com isso. Então o que o pessoal faz? O pessoal passa um pig dentro do tubo para fazer essa limpeza. E às vezes passa um pig também para fazer a inspeção. Vou mostrar uns filminhos para vocês agora, como funciona esse sistema do pig. Não sei se todo mundo já viu, mas eu vou mostrar para vocês aí os vídeos aí, um de cada vez, para vocês verem como que o negócio funciona. Pipelines become blocked when liquids accumulate or wax builds up. Such blockages slow or stop production. Pigging clears the line of any blockage without stopping normal production. Knowing how fast to run the pig, when the pig will arrive, and the Então size está of the dizendo liquid que quando surge você ahead tem of the pig are critical obstrução, to você preventing pode an ter perda upset de in produção. operations due to separator flooding. But how often should a pig be run? Simulation shows how long it takes liquids to reaccumulate, and thus when the next pigging operation should be done. Esse é um sistema que faz Simulation using the PipeSim simulator to provide steady-state insights, and the Olga simulator to add time-dependent insights, enables engineers to define the optimum pig operation to help maximize production. Essa é uma das funções do pig, tá? Ó, vou mostrar para vocês agora aqui um outro filminho que mostra como que ele é carregado na linha, tá, pessoal? Coloca o equipamento lá dentro, carrega, dá pressão, e aí ele vai mover. Professor, Pois, pois não, pode falar. ele tem algum motor propulsor? Por que faz ele se deslocar? Ah, então, é a pressão. A diferença é de pressão. Eu vou pôr lá de novo no começo, ó. Depois eu volto aqui, ó. Carregou lá, tá vendo, ó? Ó.
Ó, tá vendo? Carregou ele lá, ó. Ele passou do ponto aqui, ó. Aí ele começa, ó. Ele enche a linha, tá vendo? Encheu, o ar sai, obviamente, né? Para aumentar a pressão hidrostática. Aí ele dá pressão, ó. O ar saiu fora, ó. Ele tá todo carregado, a pressão tá no limite. Aí ele abre a válvula e libera, ó. Aí a diferença de pressão que faz ele se mover, ó. Aí ele está sendo pressurizado. Vou deixar passar de novo, que não quer demais ver de novo, né? Porque ele mostra os detalhes aí novamente, ó. Ele é preparado para passar por alguma redução que tiver na seção do tubo aí, ó. Por isso que o sistema é todo flexível, tem essas molas, ó. Chega lá no fim, ó. Tá vendo aí? Linha despressurizada e aí ele é retirado. E a sujeira que ele trouxe é liberada também. A gente tem alguns outros também, ó. Esse aqui é legal. Ele verifica a integridade do tubo, ó. Esse, ó. Aqui dá para ver melhor, Alexandre, como que é feito o carregamento. Aí. Tá vendo? Ele faz a limpeza esse, ó. Olha a quantidade de sujeira aqui. Tá vendo? Aí depois coloca um outro, ó. Primeiro faz a limpeza, depois coloca um outro pig para fazer a inspeção. Ó. Eles têm sensores, ó. Ele está fazendo inspeção magnética, tá? Ele armazena os dados nele. Aí os dados são transmitidos para o computador. E aí, pelo trecho que ele percorreu, dá para saber onde está a descontinuidade. Aí eles vão lá, abre, faz uma verificação do trecho, e faz um reparo. Vendo, para não precisar cortar, interromper a linha, fazer o NIP, eles colocam um reforço.
Esses são vários instrumentos. Então, ele achou uma corrosão, ele registra. Tá? Uma deformação, um amassado. Registra também. Aí continua, vai para a parte do marino. Um defeito planar, alto. Esse daí marcou como crítico. Então, dano mecânico. Diminuição na parede. Corrosão na solda. Esses caras da TDW aí foi quem inventou o PIG, tá, pessoal? São os inventores desse tipo de inspeção. Isso aqui tá em português, tá? Como é feito aqui no Brasil. O mineroduto é o modal mais confiável, seguro e com menor impacto ambiental para transportar polpa de minério. Garantir a integridade de suas operações de uma ponta a outra é fundamental para a Anglo-América. Por isso, são realizadas inspeções regulares durante a operação da empresa, que incluem a passagem de pigs pelo interior das tubulações. Pigs são dispositivos construídos para percorrer o duto internamente, seja para limpeza, seja para a identificação de ocorrências anormais, como amassamentos, fissuras ou desgastes. Há vários tipos de pigs. O mais avançado, preciso e com mais recursos tecnológicos é o PIG instrumentado. Ele permite a geração e posterior análise de um vasto conjunto de dados que proporcionam alta confiabilidade na avaliação da integridade do mineroduto. Em síntese, um padrão superior de inspeção e manutenção das tubulações. Antes de se iniciarem as operações do mineroduto da Anglo-América, foi realizada em 2014 uma inspeção inicial completa da estrutura tubular e de suas condições de funcionamento. O procedimento padrão é realizar nova inspeção a cada 5 anos, com o uso de PIG instrumentado. Mas diante dos 2 incidentes ocorridos em março de 2018, um ano antes da inspeção programada, a empresa optou por paralisar as operações e realizar imediatamente uma varredura detalhada nos 529 quilômetros do mineroduto. Projetado a partir da integração de campos científicos diversos, como os da engenharia, da robótica e da informática, o PIG instrumentado é projetado para desafios complexos de inspeção.
Fabricado sob medida, o aparelho possui instrumentos de localização, além de dispositivos e sensores capazes de discriminar com acuidade amassamentos, ovalizações, restrições de diâmetros e outras eventuais deformidades nas tubulações. Sua viagem pelo mineroduto da Anglo-América começará em Alvorada de Minas e irá até o Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Impulsionado por água, o Pig instrumentado fará uma varredura com precisão milimétrica nos 44 mil tubos que constituem o sistema do mineroduto. 99% das tubulações são subterrâneas. O dispositivo é capaz de reconhecer e se adaptar aos 16 tipos diferentes de espessura das tubulações, cujos diâmetros variam entre 24 e 26 polegadas. Em sua viagem, o Pig instrumentado passará pelas 2 estações de bombas e também pela estação de válvulas. Em todo o percurso, captará dados que serão utilizados pelas equipes de engenharia para gerar modelos matemáticos capazes de indicar com precisão indícios de desgastes, amassamentos ou fissuras. Os dados captados pelo Pig serão enviados simultaneamente por meio do Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados, o SCADA, instalado desde o início das operações do mineroduto. Para gerar dados para o SCADA, foi construído em paralelo ao duto um sistema de fibra ótica capaz de armazenar e transmitir informações por meio de canais de voz, dados e vídeo. Salas de controle localizadas nas 2 estações de bombeamento recebem esse conjunto de informações. Os dados obtidos a partir do Pig instrumentado vão permitir o dimensionamento real e minucioso das condições do mineroduto, com informações precisas e de qualidade. A empresa tomará todas as providências necessárias para sanar os problemas eventualmente identificados. Serão necessários, ao todo, aproximadamente 70 dias para a coleta dos dados de toda a tubulação e para a análise e diagnóstico pelas equipes de engenharia, de 60 a 90 dias. A retomada das operações só ocorrerá quando a segurança em toda a extensão do mineroduto estiver atestada. A Anglo-América permanece em constante diálogo com a sociedade, com respeito e transparência. Viram, pessoal, como que é feito aí a inspeção? Quando você tem uma tubulação de um diâmetro, tanto que o Pig pode ser usado para limpeza, né? Como pode ser usado para inspeção, né? Vocês viram aí como que é feita a inspeção, né? Obviamente que depois que você detecta uma descontinuidade através do Pig, né? Antes deles abrirem, né? Eles vão lá e vão fazer uma verificação. Aqui, ó, tá? Aqui tem mais algumas figuras aqui, ó, tá mostrando. A gente viu só esquemático, né? Aqui a gente tem umas, ó, real, como que é o Pig, tá? Ó, sensores magnéticos aqui em toda, tá vendo? Então, dessa distância que tem aqui, deixa eu pegar outra ferramenta aqui, peraí. Ó, essa distância que tem aqui entre um e outro é o suficiente para você gerar um campo aqui e ter certeza em qual quadrante que está a descontinuidade que você tem a descontinuidade, tá? Ele tem sensor de localização. Se ele girar dentro do tubo, ele tem um encoder que posiciona, ele tem giroscópio, tem bússola, tudo no sistema, tá? Então, se ele girar ou se ele escorregar, tem mais de um encoder, tem sistema redundante, tá? Para permitir a localização. E da mesma maneira que o campo magnético ele é enviado lá para a parede do tubo, ele é medido para verificar se ele está sendo emitido de maneira constante, tá? É um sistema bastante complexo isso, tá? Tá vendo? Ele tem um sistema de odômetro aqui, ó, tem uma rodinha para saber onde ele está exatamente, tá? A rodinha é colocada aqui, quando ele passa já está limpo, né? Então a rodinha vai passar no lugar limpo já para registrar isso.
O bicho é grande, ó, tá? Na apresentação lá no filminho dá para ver, mas aqui dá para ter uma noção. Esse aqui faz ensaio por ultrassom. Inclusive nesse mineroduto aí da Anglo-América, inicialmente o pessoal tinha pensado em abrir, né? O pessoal ia abrir vala. Quando aconteceu a falha aí que eles escreveram no vídeo aí, eles iam abrir vala, iam radiografar tudo. Aí nós fizemos um trabalho, eu com o pessoal do ultrassom, que também faria raio-x, mas o próprio pessoal viu que era inviável fazer ultrassom, né? Então ficou feito um instrumento desse aqui, um PIG, com phase array, a técnica de ultrassom, o método de ultrassom usando a técnica de phase array, tá? Então o pessoal inicialmente fez algumas radiografias, né? A partir dos dados de um trecho que eles fizeram com phase array, eles vieram e cortaram os nipples e levaram, radiografaram. Aí eu fiz um trabalho demonstrando que a capacidade de detecção do ultrassom e tanto quanto capacidade de detecção quanto localização do defeito do ultrassom era maior do que do raio-x. E a partir disso o pessoal decidiu usar o ultrassom. Então tem um sistema de ultrassom que fica incorporado. E você pode ter os dois, né? Você pode ter um sistema que você faz eddy current e outro sistema que faz ultrassom. Você só precisa ter uma distância entre eles para que o campo magnético não interfira na instrumentação de ultrassom e nem o ultrassom interfira no campo magnético. Como se trata de ondas, tá? Uma pode acabar interferindo na outra, tanto na sensibilidade do dispositivo do transdutor, quanto a transdução afetar o campo magnético, tá? Então é só dar uma distância para que um não interfira no outro. Você consegue executar os dois simultaneamente. Isso é chamado de PIG inteligente. Aí tem um sistema de aquisição de dados dentro dele, ele armazena tudo e depois é colhido lá no laboratório, onde o pessoal faz a verificação dos dados. Vocês viram que eles vão gastar aí, gastaram, né? Agora já foi 90 dias para passar o PIG em tudo. São 560 quilômetros, 564, vou fazer uma conta rápida aqui, ó. Então, são 564 quilômetros, certo? Então, são uns 564 mil metros, né? E eles falaram que levaram 90 dias. Então, 90 dias. Vamos supor que eles trabalharam 8 horas por dia. Vou colocar 12, vai. 12. Oh, 90 vezes 12. Então, eles gastaram 1.080 horas para percorrer 564 mil quilômetros por 1.080. Então, ele trabalha aí numa velocidade de mais ou menos 522 metros por hora. Então, ele consegue andar aí meio quilômetro por hora. Essa é a velocidade dele, para ele conseguir coletar os dados de maneira precisa, tá, pessoal? Mais ou menos isso. 522 metros, tá? Cada hora. Então, meio quilômetro por hora, mais ou menos, ele trabalha aí, para conseguir coletar os dados. E depois eles vão gastar mais 6 meses para analisar os dados. Já foi feito isso, tá? Isso já foi feito. Recentemente, uma outra empresa foi contratada para fazer os reparos. Eu participei desse processo também, que eu acabei fazendo inspeção dos equipamentos que iam ser usados para trepanação. Eles tiveram que interromper o duto para poder fazer o reparo. Aí, para não perder o líquido que estava dentro, mesmo porque não pode jogar para o meio ambiente, eles têm que fazer um bypass na linha, né? E aí eles fazem um bypass e corta aquele trecho, faz o reparo, solda um novo nipple e depois reveste. Eles optaram por substituir os trechos porque a maior parte das descontinuidades foram encontradas nas soldas. Eu não sei na época da construção qual foi o cuidado que foi tomado, mas aconteceu isso. Tá? Aqui na tela nós temos um mapinha mostrando o pré-sal brasileiro aí. Nós temos uma parte aí da Bacia de Campos, um pouquinho se estende até o Espírito Santo, tá? Na Bacia do Espírito Santo. Nós temos aqui na Bacia de Santos, tá?
Na Bacia de Santos se destaca o campo de Tupi, que na verdade o acesso menor distância, aliás, uma distância de 2.000 quilômetros, de 200 quilômetros, aliás, até a costa de São Paulo, e de 290 quilômetros até a costa do Rio de Janeiro. E nós temos lá o campo da Bacia de Campos, né? Os campo de Cachalote, Jubarte, Baleia Azul, Cacharel, Pirambu, Albacora, Albacora Leste, Marlim, Marlim Leste, Marlim Sul, Caratinga e Carimbé. Esse CM539 aqui não tem o nome ainda, tá? Foi licitado recentemente. Não lembro a companhia que ganhou, mas eles vão começar a fazer prospecção. Aí aqui na região da Bacia de Santos, né? Então aquilo ali é tudo concedido, tá? Aqui, Cachalote, Ubarte, Baleia Azul, Cacharel, isso daqui tá tudo com concessão, até essa CM539. Aqui embaixo nós temos a concessão, a área de cessão onerosa e a partilha de produção, que é o campo de Libra, por exemplo, que a Petrobras trabalha conjuntamente com outras empresas. A cessão onerosa é o campo de Búzios, sul de Lula e sul de Sapinhoá. Lapa, Sapinhoá, Bem-te-vi, Sagitário, Júpiter, Lula, Sururu, Berbigão, Berbigão Norte, Berbigão Sul, Berbigão Norte, aliás, Sururu, estão sob concessão. Então é isso que a gente tem. E aí a gente tem, pessoal, aqui, ó, uma linha de duto submarino que leva o óleo de lá dos campos de produção até a costa, tá? Então a gente tem uma linha de duto aqui, ó, 200 e poucos quilômetros aqui, 290 quilômetros aqui. Então a gente tem aqui o TCAB, né? Tem Cabiúnas, que aqui tem tanque e estação de bombeamento, tem Comperge, né? Que agora não chama mais Comperge, esqueci o nome, mas não é mais Comperge, que foi feita uma sessão e vai lá para aquela região do Rio de Janeiro, né? Onde tem um porto do Pecém, e aqui Caraguá, tá? Que recebe o óleo aqui da Rota 1, Cabiúnas a Rota 2 e a Rota 3, que é do Comperge, tá? Essa parte aqui ainda está em construção. Então, a Rota 3 ainda está em implementação. A Rota 1, a Rota 2 já está em produção. Rota 1 tem a capacidade de transportar 10 metros cúbicos por dia, o de Cabiúnas 13 metros cúbicos por dia, e o Rota 3 já tem uma capacidade de transportar 21 metros cúbicos por dia. Isso vai dar um total de 44 metros cúbicos por dia, que está sendo mandado para a estação. Aí nós temos aí algumas embarcações trabalhando somente com óleo, tá? Aqui no próprio planta já tem uma estação de tratamento, né, dentro da plataforma, que já faz a separação do óleo, tira o gás, tira aquela parte que eu falei que é o sedimento, né? Acaba ficando um pouquinho bem fininho, né? E o gás e a água, né? A água é tratada, devolvida para o mar, e o gás é retirado, tá? E tem também lugares especificamente onde o óleo já é feita a extração somente de gás, tá? Não tem óleo. Eles perfuram os bolsões de gás, tá? E aí é feito também o tratamento do gás, e o gás já é bombeado já, só que aí não é pelo duto, tá? O duto é para transportar óleo. O gás é transportado de outra maneira, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que é ó. Então nós temos aqui no pré-sal FPSO, plataforma, às vezes eles estão integrados, tá? A plataforma manda o gás para o FPSO para ele processar, o FPSO processa e devolve pro produto, tá? Devolve a água, devolve. Às vezes uma parte dessa água é bombeada de volta dentro do poço, entendeu? Então, uma série de operações aí bem complexas, tá, pessoal? Só mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Ó, algumas operações aqui, tá? Que são feitas no pré-sal, tá? Ó, essa aqui é a região que eu mostrei para vocês. Essa é a linha de duto, tubulação de gás, tá vendo? Aqui, ó. Aqui na região do
do pré-sal na costa de campo de aqui do Tupi, né? Tem umas tubulações de gás, né? Lá no Rio de Janeiro tem tubulação de gás e de óleo, né? Olha lá, tá? Gás e óleo, dependendo do tipo de campo e onde transforma o óleo, aqueles que eu mostrei. Aí a gente tem aqui, ó, os campos de óleo e os campos de gás. E a gente tem aqui a tubulação de terra também, ó, que faz a integração aqui, ó, com as refinarias, tá, ó. Então aqui, ó, a tubulação vem lá de São Mateus, uma parte sobe, vai lá para Bahia, vai para a refinaria lá Camaçari. Aqui de São Mateus, o sistema vem para Vitória, desce, passa aqui em Campos, né? Ó, uma parte vai para Reduc, uma parte sobe, vai lá para a refinaria que tem em Minas Gerais para fazer o processamento lá. Depois, continuando aqui, o duto passa por São José dos Campos, onde tem a refinaria lá também, Henrique Lage, tá? Aí vai para Santo André, para Mauá, onde tem as plantas de processamento, Guarulhos tem um terminal, né? Aí em Cubatão tem outra refinaria, em Paulínia tem outra refinaria, tá? Então é um sistema integrado de dutos aí, levando o óleo para ser processado nas nossas refinarias. Então, por isso a concentração de refinarias aqui nessa região, por causa do duto, né? Você tem que tentar maximizar o máximo aí para poder aproveitar. Aqui em São Sebastião, nós temos também muitos tanques lá, onde é armazenado tanto o gás quanto o petróleo. Alguns são despejados em embarcação, a embarcação encosta lá no terminal de São Sebastião e transfere o óleo para os tanques. Então nós temos outro sistema de transporte também através de embarcações também. Petroleiros e o FPSO despeja. É comum você ver um FPSO do lado dele uma embarcação para receber o óleo também, tá? Se ele não tiver nessa faixa do duto aqui, tiver um FPSO trabalhando lá do lado, fazendo extração, processamento, é normal você ver uma embarcação de transporte do lado do FPSO também, e essa embarcação vai sendo cheia. À medida que o produto vai sendo processado, o óleo vai sendo transferido para o FPSO. O gás também vai sendo processado, vai sendo transferido para uma embarcação de armazenamento de gás, e assim vai. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é todo o nosso sistema de tubulação que nós temos aí na costa brasileira. Tá? Não sei se vocês já tinham ideia disso, né? Então funciona assim, pessoal, tá? Ó, você tem o, o riser que é conectado onde foi feito o drill, né? O drill pode ser feito através de plataformas semi-submersíveis, que é o caso da P52, P54, exemplo, né? Foram totalmente fabricados aqui no Brasil. Então, ela tem a torre de perfuração. Recentemente, a Petrobras retomou o projeto de fabricação das sondas de perfuração aqui no Brasil, através da SET, né? Esse projeto já ficou parado quando começou a Lava Jato, né? Agora foi retomado novamente. Então, o poço é perfurado e você consegue verificar a viabilidade dele. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso assim de maneira mais detalhada. Então, a gente tem aí, ó, uma camada aí de 1 a 2 mil metros de areia, né? Que a gente chama de pós-sal, né? Às vezes areia misturada com sal, não dá para saber exatamente. Geologicamente é uma coisa muito complexa isso. A camada de sal, que é uma camada irregular, uma espessura variando de 1.000 a 2.000 metros, dependendo de onde você pegar aí, e o pré-sal. Então, que é aqui onde a gente teve uma quantidade de óleo aí que a gente está explorando, que vai de mais ou menos aqui de 5.000 metros até 7.000 metros. Já teve casos aí que chegou a 10.000 metros de profundidade, tá? Então, ele tem uma característica geológica muito particular, que demanda tecnologia, demanda tubos com maior resistência à corrosão e temperatura baixa e alta pressão. Então, a gente tem isso funcionando assim. Então, o navio de suporte vai atender. Então, a gente tem aqui a FPSO, que é
ou abreviação de Floating Production Storage and Offloading Unit, tá? Isso significa FPSO. Então é Floating Production Storage and Offloading Unit. É o nome do FPSO. Então ele ele recebe o óleo, ele faz o processamento do óleo aqui nas unidades dele, separa a água, separa o gás e manda para as outras embarcações, tá? O drill ship, que hoje nós estamos trabalhando com alguns alugados, faz a mesma função da plataforma submersível, tá? Basicamente, não vou entrar em detalhes técnicos. E ele faz a perfuração também, a prospecção. Aí nós temos o sistema de monitoramento da pressão do poço, tá? Que o poço muitas vezes é perfurado em mais de um lugar e extraído dependendo do... Né? A gente tem as árvores de Natal e a extração é feita dessa maneira, tá? Aqui no Brasil, basicamente assim, tá? O FPSO geralmente é ligado direto na cabeça do poço aqui e na árvore de Natal molhada. Aí aqui depois a gente tem aqui mostrando novamente, tá? Nós estamos aí a 250, 300 quilômetros da costa, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Corcovado tem 709 metros de altura. Nós estamos falando aí de uma profundidade de 6 a 7, às vezes até 10 profundidade total aí de onde a gente está tirando o óleo, tá? Então essa é a camada de óleo que tem aqui. Camada de água aí 2.000 metros. Depois nós temos o sal e depois a gente tem onde a gente vai tirar o óleo, que é o reservatório de depósito carbonífero aí, com a densidade que a gente chama de óleo. Esse aqui é o FPSO, tá? Ó, ele tem uma quantidade de tubulação enorme aí para fazer o processamento de equipamentos. Essa aqui é a parte de onde o pessoal, alojamento e refeitório, onde o pessoal convive, né? Então não é de ponto aí, tá? Não as embarcações de suporte, mas isso é basicamente um FPSO, tá? Aqui tem um flare, queima um pouco do gás e toda a parte de operação dele, tá? Aqui é um outro, acho que é o mesmo visto por outro ângulo, é o mesmo visto por outro ângulo, tá? Aqui é todas as embarcações de suporte e isso é isso aí, ó. Tá vendo a quantidade de tubulação que tem em cima do casco aqui no convés dessa embarcação? Tá? Isso é lá no Rio de Janeiro, tá? Aí aqui, ó, de novo, ó. Isso aqui é a tubulação de gás, né? Olha lá, ó. Como o Patrick falou aí, ó, tubulação de gás, né? Que atende vai de Porto Alegre, passa por Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Curitiba, São Paulo, Campinas, ó, vai até Corumbá e atravessa o Paraguai com uma ramificação em Cuiabá. Esse é uma parte é o gasbol e outros são outras tubulações. Gascar, Gaspal, Gastal, Gasduc, Gazene e Gasbel, mais o gasbol. Foi tudo feito por terra, né? Aqui tem uma foto de uma parte aí quando estava sendo construído. Aqui é uma plataforma, ó, a P52 e a P54 são exatamente assim, tá? Também, ó, tá mais detalhado como elas foram construídas, semi-submersível. E os risers chegam direto lá, tá vendo? Esses risers aqui são risers flexíveis, que vão até lá na cabeça de poço, nas árvores de Natal molhada, onde é feita a extração do óleo, tá? Ó, aqui é a rede de risers flexíveis, tá? Mas a gente também é tubulação e o riser submarino. Vou passar aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui, pessoal, é um carretel onde a gente coloca o tubo enrolado, tá? O tubo é soldado e enrolado. Ele vai sendo desenrolado e vai sendo jogado na água, tá? Ó, isso é uma tubulação que está sendo instalada, tá? Ó, por desenrolamento. Ó, na embarcação tem esse carretel aqui, que recebe o tubo quando ele é fabricado, e depois esse carretel é colocado aqui na embarcação, depois ele é desenrolado e jogado no mar, lançado no mar. Esse é um tubo também. E ele sofre diversas solicitações quando ele está sendo lançado. Olha aqui, tá vendo? Então aqui o tubo tá pronto para ser lançado no mar, usando essa embarcação aqui. Às vezes ele não aguenta a flexão e rompe. Só para vocês terem uma ideia de como que é isso, tá? Eu mostrei isso aí para vocês. Bom, pessoal, eu acho que deu para vocês terem uma ideia aí, né? De como que é o sistema de tubulação brasileiro.
deu para ter uma ideia de como que são os materiais, o sistema de tubulação. Uma coisa a mais que eu queria mostrar para vocês aqui foi o PIG, né? Já mostrei para vocês como faz a detecção do. Foi o Alexandre que me perguntou aí sobre aqui eu já mostrei, né? O PIG, como que é a tubulação é, como que é o PIG de limpeza. Esse é um PIG de borracha, tá? Alguns são feitos em borracha de poliuretano, ó. Alguns outros formatos de PIG aqui. Esse aqui não são instrumentados, são só para limpeza. Aqui uns outros tipos também. Esses são fundidos. Ó, esse aqui faz inspeção por ultrassom. Então tem uma escova de limpeza, sistema de ultrassom. Ó, esse que chamam de gel, né? É para separação da produção, remoção de finos, do teste, só tirar a água, né? Tirar condensado da linha de gás, aplicação de biocida inibidor de corrosão, aplicação de tratamento térmico e remoção de, tá, ó. Então você tem aqui, ó, você coloca 2 pigs aqui, ó, tá vendo? Ó, você coloca 2 pigs em gel aqui, ó, você consegue fazer uma abertura aqui se você precisar fazer um reparo, por exemplo, ó. Tem pigs assim também, pessoal, ó. Então você tem o pig, tá vendo? De gel, que você faz isso, você coloca ele dentro da linha e daí você infla ele. Alguns são até infláveis, tá? Dentro dele ele tem um sistema de reservatóriozinho. Eu vi isso aqui já, eu ia tirar foto lá onde o cara me mostrou, depois eu esqueci. Ele tem um sistema que ele tem um reservatório pequenininho de ar comprimido e na hora que você aciona ele lá dentro, ele libera o gás e aí ele incha lá dentro. Depois na hora de tirar, você só manda abrir uma outra válvula e ele desinfla e perde aquele ar. Mas aí você pode isolar o tubo com ele, tá? Você pode usar ele para fazer limpeza, pode usar para separação, para encher a linha e assim vai. O que foi feito, foi descrito aí em cima, tá? Você tem a parte de lançamento, a parte de. Uma coisa que o Alexandre me perguntou aí, ó pessoal, para quem tiver interesse, tem várias literaturas, tá? Ó. Essa aqui é uma delas, ó. Tubulação offshore. Esse também é tubulação offshore. Esse aqui fala sobre, ó, a parte de estrutura em águas profundas, tá? E a geomecânica da tubulação. Aqui no Brasil nós não temos isso, né? O pessoal pensa que o tubo fica fixo, mas ele não fica. Ele movimenta. Em alguns lugares nós temos um problema sério. Tá? Aqui no Brasil não tem isso não. Mas a gente tem problema sério em outros lugares aí. De mar muito agitado, prejudicando a tubulação, tá? E países aí que passam por invernos rigorosos, a gente tem também o solo se movimentando quando ele congela e depois degela. Isso provoca uma movimentação na tubulação que está enterrada também. Isso é um problema sério, principalmente lá nos Estados Unidos e no Canadá. Aquela região dos Estados Unidos que você tem tubulação indo para o Alasca, né? E lá no Canadá também, a região de Alberta, onde você tem exploração de petróleo lá, você tem os dutos enterrados sofrendo movimentação por conta da temperatura, tá? Ó, esse livro aqui também, ó, quem tiver interesse, deixa eu mostrar a capa dele. Pera, tirar um pouco do zoom aqui para dar para ver. Ó, o Alexandre me perguntou sobre, tá vendo? Ó, quem quiser se interessar aí a parte de construção, tá? Projeto. Vou mostrar aqui a outra capa desse aqui. Tem esse livro aqui também, de Engenharia de Gás Natural. Esse que eu já mostrei, que é de tubulação offshore. Esse é o mesmo, outra edição. Essa é a primeira edição, essa é a segunda edição. Aqui que eu já mostrei, tá? E tem também os livros do professor Silva Teles, tá? São em português. Então tá bom, pessoal. O que eu tinha que falar com vocês, falar sobre a parte de inspeção especificamente para tubo, eu já falei, né? Eu acho que o resto da parte de inspeção geral aí, de ensaio não destrutivo, vocês já viram com outros professores. A aplicabilidade da técnica para a parte de tubulação aí fica limitada a você ter o acesso, né, ao tubo para poder fazer a inspeção.
E quando você não consegue, você usa esses equipamentos aí que eu mostrei para vocês. Eles vão estar com o equipamento de inspeção embarcado, que é o PIG que tem ultrassom e o PIG que tem o equipamento de eddy current, que faz aí a inspeção do tubo de maneira contínua e remotamente.